Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão muito boa de função inversa. Essa é uma questão antigona do vestibular do ITA de 75, e ela é muito massa porque fala sobre uma função. Eu quero já começar fazendo esse adendo. É uma função que não é aleatória, ela é muito utilizada principalmente no cálculo 2, quando você já está na faculdade, que é a função hiperbólica. Ele traz a função tangente hiperbólico. Isso é algo que no ensino médio a gente não estuda, e ela tem umas utilidades bem interessantes quando a gente já está estudando cálculo. E aí fica essa dica, né? Caso algum de vocês aqui já esteja interessado em estudar coisas mais avançadas, essa funçãozinha que aparece aqui, ela já é mais avançada, ela é coisa que a gente já estuda na faculdade. É a função tangente hiperbólica. Mas isso é só um detalhe, porque isso não vai fazer assim nada de diferente para a resolução. Assim, a gente consegue resolver numa boa, só utilizando o que a gente já sabe sobre função inversa. Beleza? Vamos lá para a leitura. Diz assim: seja f de x igual e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x, definido nos reais. Se g for a função inversa de f, então encontre e elevado a g de 7 sobre 25. Aí mostra aqui os itens. A resposta é um desses 5 itens aqui. A gente sabe que nas funções inversas, galera, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que tem a mudança do x com o y. E a resolução mais simples e direta, e claro que todos vocês, eu tenho certeza que aprenderam dessa maneira, é você trocar as letras. O que é x vira y, e o que é y vira x, e eu preciso isolar o y depois que faz essa troca. A gente sabe que o f de x é a mesma coisa que y. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse f de x aqui por x, e cada um desses x que aparecem aqui tem que trocar por y. E aí, o que é trabalhoso é você isolar o novo y. Beleza, gente? Vamos lá começar a fazer esses cálculos. Primeiro, ó, essa parte da função inversa, né? Já vou escrever aqui inversa. Para poder fazer a inversa, a gente precisa fazer isso. O f de x, ele vai virar x, porque ele é o y, né? Então, aqui a gente vai colocar todos esses x vão virar y. E elevado a y menos e elevado a menos y sobre e elevado a y mais e elevado a menos y. Lembrando, gente, que esse e, ele é o famoso número de Euler, que é um número irracional, vale 2,8182 e por aí vai, reticências. Ele é muito utilizado na matéria dos logaritmos. Inclusive, nessa questão, vai aparecer o logaritmo neperiano ou logaritmo natural, a gente escreve como ln. Pronto, depois que a gente faz isso, o que a gente tem que fazer? Tem que se ligar que o e elevado a menos y é 1 sobre e elevado a y. A inversa disso daqui, para poder ficar tudo e elevado a y, eu vou inverter tanto esse de cima como esse de baixo. Vou colocar aqui para o lado para poder ficar organizadinho. X fica igual a e elevado a y menos 1 sobre e elevado a y sobre e elevado a y mais 1 sobre e elevado a y. O que a gente faz agora? A gente vai fazer o MMC tanto em cima quanto embaixo. Esse e elevado a y que vai multiplicar por esse e elevado a y fica e elevado a 2y. Utilizando essas propriedades das exponenciais, a gente sabe que no produto a gente soma os expoentes, y mais y, 2y. Embaixo a mesma coisa. E aí ele vai ficar sobre essa expressão aqui. E aí aqui, gente, já vou diminuir os cálculos para a gente não ter que escrever expressões tão feias. Quando a gente faz essa parte tanto em cima quanto embaixo, esse denominador vai ficar elevado a y tanto em cima quanto embaixo, ele vai poder ser cortado, simplificado. E aí é isso que eu vou fazer aqui, gente. Eu não vou escrever tudo que precisa, porque senão fica muito grande e feia essa expressão. Acredito que vocês que estão nesse canal já devem estar bem afiados nessas continhas básicas, né? Vai ficar assim, quando a gente faz o MMC, ele fica e elevado a 2y menos 1, e aí dividido por essa expressão elevada a y, que eu não vou escrever porque ela vai ser cortada. Aí vai ser dividido por e elevado a 2y mais 1. Beleza? E lembrando, gente, que eu fiz a simplificação cortando o denominador tanto em cima quanto embaixo, porque ele vai ser repetido, então eu posso cortar. Aqui eu vou fazer o cruz credo. Nunca eu faço o cruz credo, a gente tem que ter cuidado nessa parte aqui, que é aqui onde a galera costuma errar. Faz na pressa,
não sabe fazer direito a colocar em evidência, né? X é vezes elevado a 2y mais x igual a elevado a 2y menos 1. Aí o que a gente faz agora? A gente precisa isolar esse elevado a 2y. Eu vou passar esse menos 1 para a esquerda, fica mais 1. Isso daqui eu vou passar para a direita, vai ficar menos x elevado, vezes e elevado a 2y. Aqui vai ficar x mais 1 igual. Aqui eu posso colocar o elevado a 2y em evidência, gente. Elevado a 2y em evidência fica 1 menos o x. Aqui eu estou fazendo essa conta mais direta para a gente não ter que escrever demais. Aí agora eu vou passar isso aqui dividindo. 1 menos x. Ele vai ficar... E aqui eu vou escrever como 1 mais x porque fica mais elegante, gente. A expressão ela fica mais elegante quando você escreve dessa maneira. E elevado a 2y fica 1 mais x dividido por 1 menos x. Aí pronto, aqui que é a parte mais interessante da questão, que muita gente se engancha. Quando a gente tem expressões com o e, o que a gente precisa fazer? A gente tem que se lembrar das propriedades de logaritmo. O logaritmo neperiano, que é o logaritmo natural, ele tem base e. A gente precisa colocar log de um lado e do outro, de uma forma que a gente consiga tirar esse expoente aqui, esse expoente 2y. Fazendo isso, ele vai passar para fora. Eu vou inclusive escrever no primeiro momento o log com essa base e, que é o logaritmo neperiano. Fica e elevado a 2y igual a log na base e dessa expressãozinha aqui. 1 mais x sobre 1 menos x. Aí não é bacana, né, gente, essa expressãozinha aqui? Aí o que a gente tem que se ligar? Esse 2y, ele vai passar para frente, por conta dele ser o expoente, né? Tem essa propriedade do expoente passar para frente. E o log de e na base e, a gente sabe que dá 1. Pela definição, fica 1. Então vai ficar dessa maneira aqui, vai ficar 2y. Aqui eu já vou escrever da maneira que é mais utilizada, que é o ln. ln parêntese 1 mais x sobre 1 menos x. Esse aqui é o logaritmo que a gente chama de logaritmo natural. Esse 2 ele vai passar dividindo. Fica 1 sobre 2 aqui, ó. Aí essa expressão dá a inversa. 1 sobre 2 ln 1 mais x sobre 1 menos x. Essa aqui, gente, aí já é a inversa. Aí a gente já pode escrever isso daqui como sendo a função inversa. A gente já isolou o y. Então esse aqui é a função g. G de x é 1 meio logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x. Pronto, essa daqui é a parte mais trabalhosinha dessa questão. O que a gente faz agora? Lá no começo a questão estava falando do e elevado a g de 7 sobre 25. A gente precisa calcular o g de 7 sobre 25. Vamos lá, calcular o g de 7 sobre 25. Inclusive, gente, essa questão, ela trouxe o g de 7 sobre 25 de propósito, para poder as contas no final ficarem mais enxutas. Vocês vão perceber isso. A conta vai ficar bem enxuta no final. 1 meio ln, aonde tem o x, ó, nessa expressãozinha aqui, aonde tem o x a gente substitui por quem? Por 7 sobre 25. 1 mais 7 sobre 25 dividido por 1 menos 7 sobre 25. Aí você vai ter 1 meio ln, que a gente vai fazer o MMC tanto em cima quanto embaixo. Ó, 25 vezes 1, 25. 25 mais 7, 32 sobre 25. E embaixo, 25 vezes 1, 25 menos 7, fica 18. 18 sobre 25. Aqui a gente pode cortar o 25 com 25, vai ficar 32 sobre 18. E esse 32 sobre 18 ele vai poder ser dividido por 2, tanto em cima quanto embaixo. 32 sobre 18. Aqui a gente vai poder cortar por 2, tanto em cima quanto embaixo. Vai ficar 16 sobre 9. 1 meio ln de 16. Eu estava escrevendo 19 aqui, 16 sobre 9. E aqui é uma coisa muito interessante, gente, que esse 1 meio é uma das propriedades que a gente sabe que pode fazer, é o expoente passar para frente e vice-versa. Se o número estiver na frente, ele pode voltar para o expoente. Se ele voltar para o expoente 1 sobre 2, é a mesma coisa que raiz quadrada.
Nessa questão foi colocado de propósito, viu isso, gente? Aqui vai ficar ln da raiz quadrada de 16 sobre 9. É bacana isso, né, gente? Aí o 16 ele tem uma raiz exata e o 9 também. É 4 sobre 3. Vai ficar ln de 4 sobre 3. Esse é o g do 7 sobre 25. A gente acabou de calcular o g de 7 sobre 25. Aí qual era o objetivo dessa questão? Era fazer e elevado a essa função. Então a gente vai ter isso. No final, e elevado a g de 7 sobre 25. A gente faz e elevado a ln de 4 sobre 3. Aí a gente sabe pela definição que o ln é o logaritmo na base e. E aí a gente sabe dessa propriedade, gente, é elevado a log de 4 terços na base e. Se essa base tiver a mesma base do logaritmo, o resultado é simplesmente o logaritmando. Então essa é a resposta final, 4 sobre 3. E aí tem um dos itens que mostra isso, esse 4 sobre 3, que é o item A. Muito top, né, não, gente, essa questão. Eu me lembro que no colégio ela foi resolvida, né, pelos meus professores. E só para vocês terem noção, gente, isso aqui foi uma questão resolvida. A gente estudando para fazer ainda a primeira fase do vestibular. Não foi nem o pessoal estudando assim para essas provas de ITM nem nada. Era estudando para a parte mesmo do vestibular basicão mesmo. Assim, na época que eu fazia eram umas provas bem mais difíceis do que as provas do Enem. E aí eu me lembro demais que eu achei linda essa questão. E aí tô aqui eu, né, resolvendo, muitos anos depois, aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!